A Polícia Federal apreendeu. Já era? O clima em Brasília ficou extremamente pesado nas últimas horas, e uma sequência de acontecimentos acabou deixando aliados de Flávio Bolsonaro em completo desespero. Segundo opositores, Lula resolveu partir para o ataque e ironizou diretamente o senador em uma fala que rapidamente viralizou nas redes sociais. E calma, porque isso é só o começo. Também vamos mostrar um vídeo que está dando o que falar e que, segundo críticos, expõe várias contradições envolvendo Flávio Bolsonaro. O assunto explodiu na internet e virou munição pesada na guerra política entre direita e esquerda. Mas atenção, porque a terceira notícia do vídeo deixou muita gente em estado de choque. A Polícia Federal encontrou uma enorme quantidade de dinheiro vivo durante uma operação que abalou os bastidores políticos do país. E imediatamente começaram especulações, acusações e muito nervosismo dentro do PL, partido ligado a Flávio Bolsonaro. Segundo aliados da esquerda, o cerco estaria se fechando cada vez mais. Já apoiadores da direita afirmam que existe perseguição política seletiva e uso estratégico de operações para atingir adversários. Mas uma coisa é impossível negar. O clima político em Brasília nunca esteve tão explosivo quanto agora. Antes de continuar, eu preciso pedir uma coisa muito importante. Talvez vocês nunca mais vejam esse canal aparecendo na tela de vocês. Então aproveita agora para deixar o like, fazer sua inscrição e ativar o sino das notificações. Porque estamos vivendo um dos momentos políticos mais tensos dos últimos anos, e muita coisa importante está acontecendo nos bastidores sem o destaque que deveria receber. Aqui vocês acompanham análises, informações e bastidores que movimentam Brasília em tempo real. Então, sem mais demora, vamos começar o vídeo. E a política é o tempo da verdade. O cara que mente na política deveria cair a língua dele. Porque ele, quando é eleito, ele foi eleito para representar o povo, ele não pode mentir. É melhor dizer que não pode fazer do que dizer que vai fazer e não fazer. Então é importante que a gente tenha em conta, Wagner, o que pode ser feito do ponto de vista legislativo, para a gente discutir com verdade esse negócio de inteligência artificial que presta serviços extraordinários à ciência. Mas eu fico me perguntando como é que você pode votar num candidato pela inteligência artificial. Você sabe que esses dias eu fui inaugurar um canal de televisão do SBT. E sabe que eu fiquei alucinado? Estava terminando o ato. Quem aparece no ato? O Silvio Santos. Quem estava lá parecia que era a pessoa, ele mesmo. Ele mesmo falando. Ele já morreu há quanto tempo? Agora veja, se a gente quiser, a gente pode fazer o Lula artificial, fazer comício em 27 estados no mesmo dia, no mesmo horário. Eu estou lá, mas não estou. E eu confesso a vocês, um cidadão que aprendeu a ter caráter com a dona Lindu não aceitará inteligência artificial para fazer campanha política. Porque se tem uma coisa que um político tem que fazer, é olhar nos olhos do povo e permitir que o povo olhe no olho dele para saber quem está mentindo. E vocês estão vendo na televisão, a verdade é latada, mas não falha. Minha mãe dizia, mentira tem perna curta, ela pode causar prejuízo. Vocês viram o que fizeram comigo porque eu não fosse candidato em 2018. Fiquei 580 dias preso. Eles acharam que eu tinha acabado no Brasil. Ele não conhecia o povo da Bahia e eu voltei e sou presidente da República pela terceira vez. E depois dessa fala de Lula, a internet simplesmente explodiu. A declaração foi interpretada por muita gente como uma tentativa clara de atingir diretamente Flávio Bolsonaro em um momento extremamente delicado para o grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Nas redes sociais, aliados do governo passaram a compartilhar trechos do vídeo afirmando que Lula estaria demonstrando confiança total diante das crises envolvendo setores da oposição. Enquanto isso, apoiadores da direita reagiram imediatamente acusando o presidente de usar o caso politicamente para desgastar adversários. Mas o clima ficou ainda mais pesado depois que começou a circular outro vídeo extremamente polêmico. Segundo críticos, as imagens mostram contradições envolvendo discursos e posicionamentos de Flávio Bolsonaro, reacendendo debates antigos e aumentando ainda mais a pressão política nas redes sociais. E imediatamente começou uma nova guerra de narrativas. Aliados da esquerda afirmam que o vídeo desmonta parte do discurso moral e político construído pela direita nos últimos anos. Já apoiadores de Flávio Bolsonaro dizem que tudo não passa de manipulação política, cortes estratégicos e tentativa de destruição de reputação. Mas sinceramente, a repercussão foi gigantesca. Porque milhões de pessoas começaram a compartilhar o vídeo e comentar sobre as supostas contradições apontadas. É para investigar, vamos investigar todo mundo. Por que estão querendo proteger o governo Lula, se nas conversas foi dito que o próprio Lula recebeu pessoalmente essas pessoas para tratar de Banco Master. Então todos têm que ser ouvidos para que a justiça seja feita com todo mundo. A delação de Daniel Alvorcaro pode atingir a direita ou não? Não pode atingir a direita porque você não pode continuar com essa narrativa falsa que o Lula tem criado, de querer nos vincular a isso. A gente defende a CPI do Banco Master, a gente já assinou impeachment de ministro. As denúncias do caso Master são muito graves. E o ministro André Mendonça agiu corretamente ao autorizar a operação. Eu acredito que se há qualquer suspeita, ela tem que ser investigada. Agora, o que o Brasil espera é que tudo seja apurado até o fim, sem blindagem, sem acordão, sem proteção política. Agora, segura essa. Ou será que é porque o próprio Lula teve uma ótima reunião fora da agenda oficial com o dono do Banco Master, cercado de ministros de primeiro escalão, como Rui Costa, da Casa Civil? Coincidências demais, né? O Banco Master é do Lula. E o escândalo do INSS é do Lula. Assim como o Mensalão foi do Lula. Petrolão foi do Lula. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro para o Vorcaro. Bom trabalho, militante, não dá. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. E atenção, porque agora chegamos talvez ao momento mais tenso do vídeo. A operação da Polícia Federal. Segundo informações divulgadas, agentes encontraram uma grande quantidade de dinheiro vivo durante uma operação que rapidamente virou manchete nacional. As imagens começaram a circular nas redes sociais e imediatamente provocaram enorme repercussão política. Malas. Pacotes de dinheiro. Investigação. Busca e apreensão. E muito nervosismo nos bastidores. Segundo críticos da oposição, o caso reforça a necessidade de investigações mais profundas envolvendo possíveis conexões políticas e financeiras. Enquanto isso, aliados da direita afirmam que operações desse tipo muitas vezes acabam sendo usadas politicamente para criar desgaste público antes mesmo da conclusão das investigações. Mas uma coisa chamou a atenção. O clima de preocupação dentro do PL aumentou muito depois da repercussão do caso. Nos bastidores políticos, muita gente começou a temer que novas revelações possam surgir nos próximos dias.
E claro, imediatamente começaram especulações sobre possíveis impactos eleitorais e jurídicos envolvendo figuras importantes da direita brasileira. Enquanto isso, setores da esquerda passaram a dizer que o cerco estaria se fechando cada vez mais. Já conservadores afirmam que existe uma tentativa clara de desgastar Bolsonaro e seus aliados a qualquer custo. E sinceramente, independentemente do lado político, o clima em Brasília voltou a ficar extremamente pesado. Porque quando operações policiais, vídeos virais, dinheiro apreendido e ataques políticos se misturam, o resultado é uma explosão de tensão institucional e polarização nacional. Mais de R$500 mil apreendidos na casa de um policial civil, alvo da Operação Sem Refino. Você acompanha aí, assinante, então, fotos desse dinheiro apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão da Operação Refino. Operação Refino da Polícia Federal, uma operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que tem vários agentes públicos como alvos desses mandados de busca, além da inclusão do nome de Ricardo Magro, controlador, dono do Grupo Refit, na difusão vermelha da Interpol. Hoje, tecnicamente, já podemos dizer, ele é um foragido da justiça. Então, essa imagem que você está acompanhando aí é o dinheiro apreendido, né, numerário, dinheiro vivo apreendido na casa de um policial civil, alvo da Operação Sem Refino. Não temos mais informações do alvo em si, quem é esse policial, mas é durante o cumprimento desse mandado de busca. A gente tem aqui e ainda mais não sabe, R$500 mil. Polícia Civil do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Isso já sabe. Polícia Civil do Rio de Janeiro. Foi bom você tocar nisso, só para a gente trazer aqui o ex-governador Cláudio Castro, o ex-secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, o ex-procurador-geral do Estado, no caso, o principal assessor jurídico da gestão Cláudio Castro, e aqui um policial civil com dinheiro vivo apreendido pelos policiais federais durante o cumprimento do mandado dessa operação, com um policial ainda na rua. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Lula exagerou ao atacar Flávio Bolsonaro? O vídeo realmente mostra contradições ou foi tirado de contexto? A operação da PF pode gerar consequências maiores? E o Brasil vive hoje um dos momentos políticos mais tensos da história recente? Comentem aqui embaixo porque o debate hoje promete pegar fogo. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações porque os próximos capítulos da política brasileira prometem ser ainda mais explosivos.